noite a todos. A nossa sessão sempre é marcada para 7h30. Como nós não temos 5 vereadores, porque o regimento interno é um regimento antigo, como nós não temos um regimento interno que diz que só pode abrir a sessão com 5 vereadores, nenhum vereador chegou. Passado já 7h45, nós vamos dar um tempo mais de 5 minutos. Se não chegar, nós não vai ter sessão por falta de quórum. Então, vamos aguardar aqui mais 5 minutos para poder começar a nossa sessão, que toda vida é para começar às 7h30 da noite. Boa noite. Havendo número legal, dou por aberta a sessão e, como todo início, rezamos um Pai Nosso, um Ave Maria, respeitando as demais religiões. A gente deixa a palavra facultada para que Deus possa nos iluminar nesta noite que se inicia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguma pessoa que não faça parte da região católica queira fazer também alguma oração? Então, vamos dar continuidade, por favor, Gardel, a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, do ano 2018. Aos 22 dias do mês de dezembro, do mês de janeiro do ano 2018, às 19h39, teve início a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes os seguintes vereadores, no total de 13. Reinaldo Braga, presidente. Clarissa Calado, vice-presidente. Wagner Nogueira, primeiro secretário. Socorro Araújo, segundo secretário. Irmã de Leusa Paiva, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Simoni Feitosa, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josvão Pereira Bambam. Havendo número legal, o presidente Reinaldo Braga deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria e a mensagem de fé feita pela vereadora Irmã de Leusa. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura dada na sua anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Gleidson Gadelha as leituras do expediente da ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos e moções de pesar. Requerimento número 2, de autoria da vereadora Simoni Feitosa, pedindo ao prefeito Assis Arruda que se manifeste a respeito do projeto de lei de indicação número 9, de 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre o pagamento do 13º salário em 2 parcelas dos servidores públicos de nossa prefeitura e das autarquias do município, e altera o artigo 68 da Lei número 1631/2017. Requerimento número 3, de autoria da Edil Simoni Feitosa, pedindo ao prefeito Assis Arruda que se manifeste sobre o projeto de indicação número 5, sobre o pagamento das contas de energia elétrica e manutenção dos poços profundos do município para suprir as necessidades de uso de água no município. Requerimento número 4, da Edil Simoni Feitosa, pedindo ao gestor do núcleo da CAGES de Baturité o balanço anual da CAGES em referência à cidade de Baturité, referente ao ano de 2017, bem como o balancete financeiro e patrimonial referente ao primeiro e segundo trimestre de 2017, para que os edis façam uma análise sobre a empresa e seus bens patrimoniais, importante na renovação do contrato, por existir cláusulas na minuta do contrato que dependem das informações requeridas. Requerimento número 5, de autoria da Edil Simoni Feitosa, enviando ofício ao prefeito Assis Arruda, a senhora Socorro César, secretária de Finanças, senhor Marcos Dantas e senhora Aida Moreira,
presidente do SEMB, Simprom, para que seja feito um estudo financeiro, técnico e administrativo para a implementação do PIS dos professores do ano 2018, bem como se inicia a discussão para a implementação do PCCR dos servidores, que deverá ser enviada a esta Casa até abril. Requerimento número 6, de autoria dos vereadores Marcos Reis, Marcelo Cardoso, Gildo Barros, Luciano Furtado, Irmã de Leusa e Simone Feitosa, solicitando ao prefeito Assis Arruda que encaminhe a esta Casa cópias em papéis e em mídias digitalizadas de todos os processos licitatórios realizados pela Prefeitura, inclusive aditivos de contrato do dia 1 de janeiro de 2017 até a presente data, de todas as modalidades e de licitações e contratações diretas, inclusive todos os processos de dispensa de licitações, abrangendo até aluguéis de imóveis e outros. Requerimento número 7, de autoria dos vereadores Marcos Reis, Marcelo Cardoso, Luciano Furtado, Gildo Barros, Bambam, Irmã de Lúcia e Simone Feitosa, enviando ofício aos gerentes do Banco do Brasil e Caixa Econômica de Baturité, solicitando informações sobre a situação dos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais de Baturité, onde seja destacado se houve uma suspensão por parte da referida instituição de autorizar a efetivação de novos empréstimos consignados, solicitando a real situação dos empréstimos consignados e se existe ou não parcelas em atraso e qual o valor. Moção de pesar de autoridade de Rosiane Cardoso pelo falecimento de Luiz Ailton Gomes Batista, o popular Luiz, com 42 anos de idade, ocorrido no dia 18, em sua residência na rua Pedro Viana, 232, no Beira-Rio, sendo seu convelado em sua residência sepultado no cemitério público local. Rosiane explicou que o Luiz foi um cidadão exemplar, sendo funcionário municipal das endemias, solteiro, filho de Maria Gomes Batista e José Ailton Batista. Moção de pesar de autoria do presidente Reinaldo Braga pelo falecimento da senhora Raimunda Fátima Ricardo Lopes, a dona Fátima, com 64 anos de idade, no dia 6 de janeiro, em Fortaleza, sendo seu convelado em sua residência, sepultado no cemitério São Miguel de Baturité. A dona Fátima foi uma cidadã exemplar de Baturité. Moção de pesar de autoria do presidente Reinaldo Braga pelo falecimento do senhor Otávio Quirino da Silva, o senhor Otávio, com 72 anos de idade, ocorrido no dia 16 de junho de 2018, no hospital de Baturité, sendo seu convelado em sua residência no bairro Mucunã e sepultado no cemitério de Aracoiaba. O senhor Otávio foi um cidadão exemplar, pai do amigo Rick da mídia e outros 13 filhos. Moção de pesar de autoria do presidente Reinaldo Braga pelo falecimento do senhor Francisco Aceles Ribeiro da Silva, o Aceles de Meton, 50 anos de idade, falecido no dia 18 de 1 de 2018, na cidade de Aracoiaba, sendo seu convelado no edifício da CDL de Baturité e sepultado no cemitério público de Aracoiaba. O Aceles de Meton foi um cidadão exemplar do Maciço, empresário, ex-presidente da CDL do Maciço de Baturité e casado com a senhora Leila Maria, sendo pai de 4 filhos. Requerimento número 1, de autoria do vereador Marcelo Cardoso, requerendo a realização de sessão solene no dia 7 de novembro de 2018, às 19 horas, na Câmara Municipal de Baturité, para comemorar o Dia do Radialista. Marcelo Cardoso justificou seu pedido dizendo que o radialista merece ser reconhecido diante da importância da profissão, que fala diretamente com o povo através do rádio. O radialista merece ser homenageado, pois transmite mensagens de otimismo e notícias. O Dia do Radialista foi criado em homenagem ao Ari Barroso. Os radialistas de Baturité merecem a homenagem. A vereadora Simone Feitosa explicou seus pedidos, que são de suma importância para o município. A grande falha da gestão de 2017 foi não ter respondido os requerimentos desta casa. Simone se solidarizou com a secretária de Saúde de Baturité, senhora Cláudia, que foi atacada de forma injusta nas redes sociais no final de semana devido à morte do cidadão no Coió. O vereador Marcelo Cardoso falou que a prefeitura precisa explicar a situação dos empréstimos consignados, pois se fala nas redes sociais que a gestão não repassou o mês de dezembro, o que pode gerar problemas. Quer uma explicação oficial. O presidente Reinaldo Braga prestou homenagem aos falecidos Aceles, dona Fátima e Otávio, pessoas queridas de nosso município. Lamenta a politicagem feita com a pessoa do Marcelo do Coió para atingir a administração. A vereadora Irmã de Leusa lamentou as mortes de pessoas queridas de Baturité. Deus vai conformar as famílias e os amigos. O vereador Marcelo Cardoso pediu que todos ficassem de pé para homenagear os falecidos com 1 minuto de silêncio. Pede a Deus que os receba no seu reino. O vereador Wagner lamentou as perdas de pessoas tão queridas. Lamentou a morte da dona Maria Lúcia Ricardo Aguiar, mãe da Tássila
e da tia Tereza, da Escola Cosme e Damião. A vereadora Clarissa Calado disse que lamenta as mortes, principalmente da dona Fátima, que era sua amiga. Foram apresentados e aprovados por todos os seguintes requerimentos verbais. Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo Barros, pedindo que a Prefeitura coloque entulho no bairro Areias, em frente à Igreja dos Crentes. Requerimento verbal de autoria do vereador Gildo Barros, pedindo à Secretaria de Obras que faça o conserto da bomba do posto do Candé Boa Vista, pois a comunidade está sem água. Requerimento verbal de autoria da vereadora Socorro Araújo, solicitando o plenário da Casa para, na quinta, dia 25, receber o secretário Josbertini, da Ação Social, para entregar os certificados a vários jovens do município. Socorro disse que a gestão foi atacada de forma injusta no caso do senhor Marcelo do Coió. Foi feita a leitura de uma nota de esclarecimento da Secretaria de Saúde sobre o caso. Requerimento verbal de autoria da vereadora Clarissa Calado, pedindo à gestão que faça a reparação das lâmpadas da comunidade Raposa, após os tiros onde existem postes sem lâmpadas. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo moção de pesar pelo senhor Marcelo, pelo falecimento do senhor Marcelo do Coió. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, agradecendo ao doutor Bonaldo, secretário de Agricultura, que atendeu alguns pedidos seus e mandou pipas d'água para várias comunidades. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça pavimentação no alto da Torre do Evaristo. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça a construção de 250 metros de calçamento no Evaristo, entre o colégio e a igreja. Requerimento verbal de autoria do vereador Bambam, pedindo a construção do calçamento em frente à casa do Painho, no Evaristo. Bambam parabenizou o presidente Reinaldo Braga pelas benfeitorias feitas na casa. A palavra foi passada para o senhor Toninho da Serra, que veio agradecer aos edis e homenageá-los pelo apoio dado nas corridas do Candéia, a canela de ferro e da pelada ao Candéia. Pede apoio ao prefeito Assis Arruda. A palavra foi passada para o senhor Marcos Dantas, presidente do Sinsembe, que falou sobre a campanha dos servidores municipais, pois os membros só perderam nos últimos anos. O piso dos professores chega a pouco mais de 6%. Os funcionários que ganham acima de um salário merecem reajuste de 10%. O presidente Reinaldo Braga falou que o senhor Manuel Moreira será ouvidor na casa a partir de fevereiro. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 21h05. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 22 dias do mês de janeiro do ano 2018. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Convite do presidente da CAU do IFCE Baturité para participarem da solenidade de posse da nova diretoria da entidade para o ano de 2018, no auditório do campus, em 31 deste mês, a partir das 19 horas. Recibo de importação número 12.626/2017-1 do SIM do TCE do Estado do Ceará, comunicando o recebimento do SIM desta casa, o qual consta da prestação de conta de dezembro de 2017. Correspondências expedidas. Ofícios número 18 e 19, comunicando ao prefeito Dr. Assis Arruda de alguns requerimentos verbais de autoria de alguns edis desta casa. Ofícios número 20/2018, comunicando ao secretário de Agricultura, Dr. Bonaldo, de uma moção de agradecimento do vereador Josivan Bambam. Ofício número 21/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda 4 petições de autoria de alguns edis desta casa. Ofício número 22/2018, enviando ao senhor Gilailson Alves um requerimento de autoria da vereadora Simone Coutinho. Ofícios número 23 a 25/2018, enviando à secretária de Finanças, Socorro César, presidente do Sinsembe, Marcos Dantas, e presidente do Simprob, Aila Moreira, uma proposição de autoria da vereadora Simone Coutinho. Ofícios número 26 e 27/2018, enviando à senhora Maura da Silva e ao senhor Alisson Rodrigues, gerentes das agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, respectivamente, uma proposição de autoria da vereadora Simone Coutinho. A prestação de contas da Câmara referente ao mês de dezembro de 2017 encontra-se
aqui no plenário para disposição de qualquer vereador ou cidadão. Expediente só, senhor presidente. Antes da leitura da ordem do dia, Liduíno, eu queria registrar aqui a presença do senhor Pato, mais conhecido por Pato, marchante. Ele, antes da sessão, se encaminhou até a sala, onde veio, junto com alguns vereadores que lá estavam presentes, falar sobre a real situação que se encontra a história dos nossos marchantes de Baturité. O matadouro público foi interditado pela SEMAS, a Clarice está me dizendo aqui que teve na DAGRE, e nós vamos tentar marcar uma reunião com a promotora novamente, já porque essa interdição já vai se arrastando por quase um ano, e eles estão aflitos porque estão abatendo carne em locais não apropriados, mas são todos pais de família. A gente diz não apropriados porque não é um matadouro público, mas é limpo e tudo. E hoje, na hora que passaram os animais, foi batida uma foto, que inclusive, bateram a foto, inclusive até do nosso colega que veio aqui hoje em nome dos nossos marchantes, para tentar encontrar uma solução para os pais de família, que são mais de 60 pessoas que trabalham nessa função de marchante, uns abatendo porco, outros abatendo gado, ovinos, caprinos, e eu já disse ao Pato que a gente vai tentar intermediar uma comissão de vereadores, ele vai ser convidado como representante dos nossos marchantes, para que a promotora dê algum encaminhamento, inclusive vamos convidar também o prefeito, porque eles estão aflitos, estão preocupados de ser pegue e ter alguma pena, porque eles não podem deixar, não podem parar. E, infelizmente, ainda se encontra nessa situação o matadouro público que foi interditado pela SEMAS aqui em Baturité. Queria aproveitar e passar a presidência para a vereadora Clarissa Calado. Pode fazer a leitura, Liduína. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité, composta de representantes do povo, vem com todo o desvelo manifestar seu pesar pelo falecimento da senhora Eulália Maria Lima de Assis, mais conhecida por Dona Eulália, ocorrido no dia 26 do mês em curso, no Hospital Geral da Unimed, em Fortaleza, sendo seu corpo velado na funerária Paz Eterna, na Barão de Estudas, capital de nosso estado, e sepultada no cemitério Jardim Metropolitano de Fortaleza. Trata-se de uma homenagem póstuma deste Legislativo Mirim a uma cidadã exemplar de nossa sociedade baturitense, viúva do ex-comerciante Pedro Vicente de Assis, mãe do ex-vereador Dr. João Batista Lima de Assis e de outros distintos filhos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, plenário vereador Geraldo Ferreira de Souza, em 29 de janeiro de 2018. Vereador Reinaldo Braga, com assinatura de apoio dos demais edis desta casa. Com a palavra, o vereador Reinaldo Braga. Boa noite a todos e a todas. Saudar os nossos internautas que toda segunda-feira nos acompanham via internet. Saudar as pessoas que estão aqui no nosso plenário, em nome da Fabiana, que é a esposa do Emanuel Moreira, filha de um grande amigo meu, que é o Sr. José Costa. Por muitos anos nós fomos vizinhos na Rua São Paulo, tanto pela Rua São Paulo como pela loja do meu pai. Então, Fabiana, queria saudar a todos que se encontram aqui. Neste momento de grande violência em nosso Ceará, por que não dizer no Brasil todo, primeiro, me solidarizar com a família do seu Pedro Vicente. Seu Pedro Vicente é o pai do Batistinha, do Bebeto, do Pratinha, do Zezé, da Cláudia, que é a esposa do Clovis. Sábado, eu estive no velório da sua esposa, a dona Eulália Assis. Estive lá
na paz eterna, que era Barão de Estudos. Ela chegou a falecer na sexta-feira no hospital da Unimed. E me lembro bem quando o seu Pedro Vicente, comerciante aqui na nossa cidade, amigo do meu pai, por fim, porque interior todo mundo conhece todo mundo, apesar das divergências, todo mundo é amigo. E o seu Pedro Vicente era um comerciante muito benquisto, uma família de 7 filhos. Nós temos aqui, e aqui eu queria, em nome do Bebeto, me solidarizar com toda a família que perdeu a dona Eulália, que era uma pessoa querida, uma mãe caseira, uma mãe que educou seus filhos com muito esforço. Nós sabemos que criar uma família de 7 não é fácil. Eu digo isso porque meu pai também, lá em casa nós somos 7 irmãos, e eu queria pedir nesse momento, já que ele era uma pessoa tão benquista, a dona Eulália, como também o Batistinha, seu filho, foi ex-vereador desta casa, eu queria pedir a todos que ficassem de pé e a gente fizesse 1 minuto de silêncio em homenagem à morte de dona Eulália Assis. Então, em nome de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, nós queremos dizer que nós estamos juntos nesse momento de dor em que passa a família do nosso amigo Bebeto, do nosso amigo Zezé, do nosso amigo Luiz Cláudio, do nosso amigo Pratinha, da Cláudia, esposa do Clovis, que sim, enfim, de toda a família e amigos da mãe do nosso amigo. Queria, inclusive, agora, depois que a presidente Clarice colocasse em votação, deixar a palavra facultada para aquele vereador também que quisesse fazer uso da tribuna em homenagem à dona Eulália. Moção de pesar da dona Eulália em votação. Aprovada. Vai falar, Marcelo? Boa noite a todos e a todas. Saudar a plenária, em nome do Will, representando o Conselho, o Marcos Dantas e o sindicato. Registrar aqui a presença do nosso amigo Crispim, viu? Crispim está com sono, abrindo a boca. Senhoras e senhores vereadores, lembrar da dona Eulália é lembrar do seu Pedro Vicente, esposo da dona Eulália. Lembrar do seu Pedro Vicente, em saudosa memória, é lembrar do Zilvan Rabelo, também já falecido. É lembrar do meu pai, o chinesinho, que ainda está vivo. Porque eles 3 eram um trio. Eles tinham uma sociedade em Baturité, Zilvan Rabelo e Pedro Vicente, durante muitos anos. Eles surtiram o comércio de Baturité. E a dona Eulália era amiga da minha mãe, como era amiga de muita gente aqui dentro de Baturité. Eles criaram os filhos, educaram os filhos. Família grande. Pedro Vicente, comerciante fino, onde o papai transportava a mercadoria, tinha caminhões e abastecia naquela época o comércio de Baturité e da região. E a minha amizade com o Rabelim, com os meninos da dona Eulália e do seu Pedro Vicente, já falecido, vem de então. Esse então é de infância.
onde na nossa infância nós tivemos o privilégio de jogar bola juntos, de usufruir do que tinha melhor em Baturité, a fartura, a água abundante, e naquele momento nós tínhamos a amizade, a solidariedade dos nossos pais, que eram muito amigos. Mas a vida, nós sabemos que nós viemos para esta vida, eu sempre digo, para fazer o bem, mas nós temos um tempo para isso, porque nós viemos para cá para fazer aquilo que, no meu ponto de vista, é prioritário, que é exatamente fazer com que a família fique estruturada, que a família, na verdade, não perca suas raízes, que a família possa fazer com que aqueles que estão perto tenham a oportunidade de usufruir, acima de tudo, deste ambiente de ordem familiar. E esse ambiente de ordem familiar, o seu Pedro Vicente e a dona Eulália fizeram com seus filhos, que hoje estão preparados para a vida, que estão preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia, e que certamente, gostaria aqui de referenciar o Zezé e o Bebeto, que são meus colegas mais próximos, e o Batista, dizer a eles que a vida continua, e vocês têm, no nome do Pedro Vicente e da dona Eulália, a responsabilidade de perpetuar por toda a vida o nome daquilo que eles, na verdade, deixaram plantado, que é a semente do bem. Um abraço, que Deus o tenha, dona Eulália. Dando continuidade, por favor, lê do hino a ordem do dia. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité é composta de representantes do povo. Vem com todo respeito manifestar seu pesar pelo falecimento da senhora Raimunda dos Santos Souza, mais conhecida por Dona Neném, com 74 anos de idade, ocorrido no dia 23 do mês em curso, na UMPA de nossa comuna, sendo seu corpo velado em sua própria residência, localizada no distrito Boa Vista, zona rural de nosso município, e sepultada no cemitério público da própria comunidade. Trata-se de uma homenagem póstuma deste Legislativo Mirim a uma cidadã exemplar de nossa sociedade baturitense, nascida no distrito de Guaci, município de Redenção, viúva, deixando 6 filhos, 16 netos e 5 bisnetos. Sala das sessões da Câmara de Baturité, Estado do Ceará, plenário vereador Gerardo Ferreira de Souza, em 26 de janeiro de 2018. Vereadora Rosiane Cardoso, com assinaturas de apoio dos demais edis desta casa. Vereadora Rosiane, pode fazer o uso da tribuna. Olá, boa noite, em especial a todos os nobres colegas edis que aqui se encontram. Eu também gostaria de felicitar minha amiga Kilvia, além da minha amiga Fabiana, é claro. Venha mais vezes, tá certo, Kilvinha? A sua presença aqui é tão importante quanto a de todas as outras pessoas que aqui frequentam a nossa casa. A minha moção de pesar vai para a senhora Raimunda dos Santos Souza. É uma senhora de 74 anos, residia no Candeia Boa Vista, uma pessoa alegre, extrovertida, fazia fácil amigos. E assim, deixou netos, filhos e bisnetos, é uma pessoa que, de qualquer forma, deixou o seu legado aqui na nossa terra, mas que, com certeza, Deus a tem no bom lugar, e eu gostaria, desde já, de consternar os meus sentimentos sinceros a toda a família, e dizer que aqui a nossa passagem tem que ser a mais, não que seja breve, mas que seja plena e, de qualquer forma, alegre ao lado de todas as pessoas a quem nós amamos. Então, a família, eu deixo o meu abraço. A todos vocês, boa noite. Moção de pesar da vereadora Rosiane em votação. Aprovado. Projeto de lei de indicação número 10/2018. Altera a Lei Municipal 1625, de 12 de março de 2014, e dá outras providências. Lei. Artigo 1º. Fica o artigo 4º da lei acima citada com a seguinte redação.
Artigo 4º. Fica instituído um incentivo de melhoria da qualidade de assistência farmacêutica para o profissional coordenador que atua nesta área e agentes públicos que gerenciam e operacionalizam o sistema, programas e as ações junto ao Centro de Abastecimento Farmacêutico. Farão jus ao incentivo mediante avaliação, acompanhamento e cumprimento dos critérios e das metas. Artigo 2º. Fica o inciso 2º do artigo 7º da lei acima mencionada com a seguinte redação. Artigo 7º, inciso 2. Custeio, serviços e outras despesas relacionadas aos objetivos do eixo, priorizando a garantia da conectividade para a utilização do sistema Horus, outros sistemas e a contratação ou pagamento de gratificação do profissional e agentes que trata o artigo 4º deste projeto de lei, para o desenvolvimento das ações de assistência farmacêutica. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanelógrafo deste poder. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Passo vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 26 de janeiro de 2018. Wagner Nogueira Nascimento, vereador, primeiro secretário da mesa diretora. Encaminham para a Comissão de Finanças e Orçamento. Se o vereador quiser fazer uso da tribuna para dar alguma explicação, pode usar a tribuna, vereador. Boa noite. Vou cumprimentar aqui as meninas aqui da Secretaria de Saúde, Fabiana, Kilvia e os demais presentes. Essa lei aqui, na verdade, gente, está alterando uma lei que já existe desde 2014, que trata sobre o programa Qualifar, que é voltado à atenção farmacêutica. Esse programa, essa lei, ela diz que o programa Qualifar, ele contempla através de gratificação, um profissional que organiza, que trata sobre a atenção farmacêutica do município. E dentro da conectividade do eixo, voltado às ações da atenção farmacêutica, esse recurso é um recurso do governo federal, né, para ficar aqui bem claro, não é do governo municipal. É um recurso pequeno, na verdade não é um recurso grande, e que ele pode ser utilizado para a reforma da CAF, pode ser utilizado para a compra de imóveis, para comprar computadores, a estrutura do ambiente. E também pode ser utilizado para gratificar o profissional responsável, que é o que trata essa lei de 2014. E hoje a gente está alterando para que, além de gratificar o profissional que já existe, que é o Dr. Cláudio Rangel, que é o coordenador, também passe a contemplar as duas funcionárias que estão lá, que trabalham tanto quanto o Dr. Cláudio Rangel, né? Eu diria que até mais. Por muitas e muitas vezes eu sou testemunha, que é por questão de logística, né, o caminhão que traz a medicação do NUASF de Fortaleza chega aqui muitas vezes fora de hora, elas vão lá abrir, e sem falar na grandiosa organização que elas têm para com o setor. Aí eu peço aos meus colegas que a aprovação da referida lei. Muito obrigado. Encaminho um projeto de lei para a Comissão de Finanças e Orçamento. Continuando, Liduíno. Projeto de lei número 77/2018. Dispõe sobre capacitar todo e qualquer funcionário de berçários, creches, projetos, escolas de ensino fundamental e outros concursos de primeiros socorros junto à rede municipal. Considerando o artigo 4º da Lei 8.069/1990, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Considerando
Toda criança e adolescente tem direito assegurado de receber socorro, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando a indispensabilidade e a presença de pessoas com habilidades em primeiros socorros para socorrer vítimas de afogamento, queimaduras, engasgo, quedas e outros em espaços administrados pelo Poder Público Municipal, onde se encontrem crianças e adolescentes, a mesa diretora da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, da vida, esta lei torna obrigatório no âmbito da rede municipal capacitar com curso de primeiros socorros todo e qualquer funcionário que atue em projetos, berçários, escola de ensino fundamental, creche e outras. Parágrafo único. É imprescindível a devida aplicação de técnicas de emergência a vítimas de mal súbito, acidentes que possam ocorrer em espaços públicos como escolas, berçários, projetos, creches e outros na rede municipal. Artigo 2º. Os cursos serão ministrados por profissionais cedidos pela Secretaria da Saúde e ou pelo Corpo de Bombeiros, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, policiais militares do Corpo de Bombeiro, sem qualquer custo ao município ou por educadores profissionais. Artigo 3º. Cursos serão ministrados de acordo com o disposto no Manual de Primeiros Socorros da Anvisa, em parceria com a Secretaria da Saúde e o Corpo de Bombeiros. Inciso 1. A carga horária de treinamento será determinada pela Secretaria da Educação, da Saúde e pelo Corpo de Bombeiro. Inciso 2. Fica obrigatória a reciclagem a cada 2 anos ou menos. Inciso 3. Fica obrigatório a emissão dos certificados. Artigo 4º. Ao estabelecimento de ensino será concedido o selo Lucas Begali Zamora, que poderá fazer uso publicitário do mesmo e da chancela oficial nas veiculações publicitárias em que promova seus serviços, produtos ou ações, sob a forma do selo impresso, pelo período da validade do treinamento dos professores e funcionários, sendo renovado quando houver reciclagem do curso. O uso do selo, estando vencido, acarreta em penalidades. Artigo 5º. As instituições terão 120 dias para se adaptarem à lei, contando da data de sua publicação. O não cumprimento da lei acarretará às instituições privadas advertência por escrito para regularização em 15 dias, multa em valor a ser estipulado, sem prejuízo da obrigação da realização do curso, dobrando em caso de reincidência, cassação do alvará de funcionamento, quando se tratar de creche ou escola particular. Nas escolas públicas, ao responsável será atribuído falta grave passível de processo administrativo. Artigo 6º. As instituições deverão manter em suas dependências pessoal treinado durante todo o período em que houver aulas, bem como em passeios externos, assim como kits de primeiros socorros. Artigo 7º. Fica instituída a Semana Municipal de Orientação e de Noções de Primeiros Socorros. Serão realizadas atividades todos os anos, no mês de setembro, mês em que Lucas faleceu e em que é comemorado o Dia dos Primeiros Socorros. O município contribuirá com a minimização das complicações decorrentes dos acidentes, mediante campanhas de conscientização. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal deverá regularizar esta lei
no prazo de até 90 dias contados a partir da data de sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanelol deste poder, ficando revogadas as disposições em contrário. Passo, vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, Estado do Ceará, 26 de janeiro de 2018. Wagner Nogueira Nascimento, vereador primeiro secretário da Câmara Municipal. Justificativa. Para justificar o projeto, bem como sua nomenclatura, temos a história do Lucas, narrada anexa. A família de Lucas iniciou um movimento que criou o interesse de câmaras de diversas cidades, apresentem projetos relacionados ao tema. Há também um relato do professor Dr. José Martins Filho, pediatra, titular emérito de pediatria da Unicamp, membro titular e ex-presidente da Academia Brasileira de Pediatria, abraçando a campanha encabeçada por Alessandra, mãe de Lucas, apoiando projetos como esse. Há mães que mesmo perdendo um filho num trágico acidente de engasgo, continuam na luta e tentam minorar seu sofrimento, lutando para que outras mães não sofram a mesma tragédia. Alessandra luta e eu a apoio integralmente. Vamos ver se conseguimos aprovar uma lei para que todas as escolas, clubes e lugares em que as crianças frequentam tenham sempre alguém devidamente treinado para socorrê-las. É o mínimo que podemos fazer. Por isso, quem me lê, se puder ajudar, fale com políticos, com juízes e até desembargadores e vamos ver se conseguimos emplacar esta lei. Obrigado pela ajuda, pela atenção e por sua dedicação a esta nobre causa. Muito se tem falado sobre cuidados da infância, sendo certo que a tenra idade é convidativa a novas brincadeiras e descobertas. Lamentavelmente, há vários relatos de acidentes envolvendo crianças, sendo certo que, em razão da idade, há grande possibilidade de estarem envolvidas em atividades internas e externas das creches e escolas em que estudam. Foi o que aconteceu com Lucas. Acidentes são hoje a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todos os anos, cerca de 4,5 mil crianças dessa faixa etária morrem e outras 122 mil são hospitalizadas devido a acidentes. Dados do sistema Criança Segura. São muitas as vítimas de acidentes, violências contra a integridade física, traumatismos, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, convulsões, alergias, desmaios, envenenamentos, queimaduras, intoxicações, asfixias, choques elétricos, ataques de animais peçonhentos, afogamentos, que padecem por hora à espera de atendimento médico especializado. O problema poderia ser facilmente evitado caso as vítimas recebessem, em tempo hábil, o atendimento adequado que as técnicas mais simples dos primeiros socorros possibilitam. Ocorre que há poucas pessoas habilitadas a lidarem com uma situação de emergência, inclusive entre os profissionais que lidam com crianças. Infelizmente, ao contrário do que ocorre em muitos países do primeiro mundo, no Brasil, os primeiros socorros têm sido, por muitos, subestimados. É muito importante que todos os envolvidos no atendimento em creches e escolas da rede pública municipal e particular tenham noções básicas de primeiros socorros, devido ao grande número de crianças com quem convivem diariamente. Os primeiros socorros protegem a vítima contra maiores danos, até a chegada de um profissional de saúde especializado. Se todos soubessem noções básicas de primeiros socorros, muitas vidas poderiam ser salvas. A prestação de primeiros socorros não exclui a importância de um médico, mas o auxílio de um socorrista poderá ser a diferença entre uma recuperação rápida
e sem sequelas, ou uma recuperação lenta e com sequelas. A presença de um socorrista pode significar o início de uma ação de emergência, que pode salvar a vida de uma pessoa. O que se pretende com o referido projeto é permitir que situações de primeiros socorros ou simples acidentes sejam solucionados ou amenizados por quem esteja por perto, até que um profissional da área da saúde chegue ao local, evitando, dessa forma, que relatos como mencionado no anexo façam parte das estatísticas. Dessa forma, muitas vidas serão salvas, sem que, com isso, seja um mérito, mas uma obrigação e a consciência de um dever cumprido. O selo Lucas Begali Zamora foi criado como forma de homenagem a essa criança que teve sua vida ceifada tão precocemente, para que se possa incentivar que as creches e escolas das cidades ofereçam o treinamento ao público envolvido, evitando assim novas tragédias, e para facilitar a visualização por parte de todos de que aquela instituição está com o treinamento de seus funcionários válido e em dia. Iniciativa. Vereador Wagner Nogueira. Encaminho o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação. O vereador pode fazer o uso da tribuna. Apertei. Agora está ok. Gente, esse projeto de lei é um projeto simples. No entanto, o tema é um tema subestimado aqui no Brasil, infelizmente, no que trata primeiros socorros. E principalmente crianças e adolescentes. O que é isso? Para que vocês entendam melhor, onde partiu a iniciativa. Hoje esse projeto ele foi aprovado em mais de 50 municípios em todo o Brasil. Começou em Campinas, tramita na Assembleia em São Paulo e outros estados também. No dia 27 de setembro do ano passado, Lucas, meu único filho de apenas 10 anos, foi a um colégio em que estudava a um passeio. E que era para ser um dia de aprendizado e diversão, e transformou-se em tragédia. No local foi servido, na hora do lanche, vereadora Socorro e vereadora Clarissa, cachorro-quente. Lucas engasgou-se com um pedaço de salsicha e não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada, conhecida como manobra de Heimlich ou desengasgo. Tem uma vereadora aqui, enfermeira, ela sabe muito bem o que eu estou falando, não é isso, Simone? O garoto, ele foi a um passeio da escola, né, em Campinas, agora em setembro do ano passado, tinha 10 anos, de uma família classe média em Campinas, e numa escola particular. E lá foi servido o lanche, salsicha com suco, e ele se engasgou com uma salsicha. E como naquele primeiro momento não foi recebido uma simples manobra de Heimlich ou uma manobra de desengasgo, o garoto, em poucos minutos, quando chegou ao atendimento especializado, ele teve morte cerebral. E em 2 dias foi a óbito, né? Foi considerado asfixia mecânica. Isso levou a uma profunda reflexão sobre o quanto nossas crianças estão realmente seguras em locais que frequentam. Nós, pais, confiamos em deixar nossos filhos em locais que se dizem preparados para recebê-los, mas a segurança, pessoal treinado em primeiros socorros, realmente com capacidade de prestá-los, as crianças são supervisionadas de perto por um adulto durante todo o tempo. Qual a proporção entre adulto e criança? Temos que estar atentos, fiscalizar e cobrar essas providências. Escolas, creches, berçários, excursões, parques, clubes, hotéis, acampamentos, casas de festas infantis, perus escolares, tem que ter 100% de preparo para garantir a segurança das crianças que estão sob sua responsabilidade. Eu tenho 2 filhas, uma filha de 1 ano e 8 meses e uma filha de 10 anos. Mas eu, em casa, eu não tenho essa garantia que meus filhos estão seguros na escola, independente de ser escola privada ou particular, ou numa creche, ou num projeto, ou até mesmo num passeio, uma excursão. Por quê? Eu não tenho essa garantia, porque eu não sei se as pessoas que lidam com as crianças ou com os adolescentes, eles têm o devido treinamento voltado
para os primeiros socorros, que, embora subestimados aqui no Brasil, Marcelo, é um tema importante. Porque é aquela história, você acha que vai acontecer na família de todo mundo, menos na sua. Menos na sua. Essa mãe aqui, ela perdeu o filho, um filho de 10 anos de idade, que se engasgou com uma salsicha. Se tivesse um porteiro, ou um zelador, qualquer um outro funcionário, que fosse capacitado com as técnicas, as habilidades de primeiros socorros, teria salvo essa vida. Então, esse projeto de lei aqui, gente, eu peço a aprovação de vocês para que esse projeto de lei ele salva vidas, né? Embora nós acreditamos que isso nunca vai acontecer, mas é possível. Todos nós aqui, a grande maioria tem filhos, outros têm netos, e a gente não tem essa garantia que realmente eles estão seguros. A ABB, nós temos um clube aqui em Baturité, onde muita gente frequenta, eu frequento com a minha filha, com a minha esposa. Nós temos a garantia, nós sabemos que criança, em um piscar de olhos, a gente olhando no WhatsApp, ou seja o que for, ela sobe num degrau, ela pula, cai de cabeça, ou cai numa piscina, ou se afoga, ou se queima, ou até mesmo se engasga. E é importante colocar aqui que até levar a um atendimento especializado é vital e pode salvar uma vida. E esse projeto de lei, ele não tem oneração nenhuma para o município. Ele apenas ele determina que seja capacitado, obviamente, gradativamente, né, funcionários de projetos, creches, seja o porteiro, seja o zelador, seja a merendeira, seja o monitor, enfim, seja treinado com o curso de primeiros socorros, que será feito através do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria de Saúde, sem oneração para o município, com a reciclagem de 2 em 2 anos. Encarecidamente, eu peço a aprovação do referido projeto. Muito obrigado. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça e Redação, e como a Clarice vai usar a tribuna para fazer o requerimento verbal, ela também pode falar sobre o projeto. Boa noite a todos e a todas. Saudar aqui o conselheiro Will, nosso jornalista super maluco, Marcos Dantas, e a todos da plenária. Wagner, sobre esse projeto de lei, eu acho importantíssimo. Inclusive, se a gente puder, acho que vai para as comissões, né? A gente puder fazer uma emenda de obrigatoriedade de uma pessoa na questão de locais com banhos, né? Como a ABB, como ali o Pirata, né? Que tem uma piscina também, hotéis da Serra que pertencem a Baturité, né? Geraldo Filho, que inclusive não tem só piscina, tem um açude também, que é tão perigoso, que tem uma pessoa que seja realmente salva-vidas e resgate. Por quê? Não é só você treinar um porteiro, ou uma cozinheira, ou um funcionário, porque aquela pessoa não vai estar atenta àquele processo, daquele banho, daquele lazer. Então, como tem vários outros municípios, inclusive Fortaleza, por exemplo, a gente vai no Beach Park, tem salva-vidas direto, com apito, né, chamando a atenção das crianças, porque a gente sabe que também as crianças, às vezes, fogem daquele limite que é permitido. Então, não é só para fazer permitir um limite para aquela criança ou para o adulto, porque às vezes não é só a criança, mas os adultos também. E passou recentemente, na televisão, no interior de São Paulo, uma criança que morreu, foram duas que se afogaram, não foi? Saiu da piscina pequena, foram para a grande e só perceberam quando elas já estavam afogadas. E não tinha ninguém que pudesse nem salvar e nem socorrer. Pronto. Mas eu acho que para evitar, principalmente nesses locais de banhos, e aqui em Baturité que tem cachoeiras e tudo mais, por exemplo, você vai na cachoeira daquela ali do... Não vou citar nomes, né? Mas tem cachoeiras em Baturité que é realmente perigosa, que não tem nenhuma demarcação, e que você entra lá, a criança entra lá e não tem ninguém que faça nada. Nem de proibir a entrada, nem de ter um limite, muito menos de socorrê-las. Então, eu acho que a gente tem que fazer algo realmente de cobrança nesses locais. Eu sei que vai ser
um gasto a mais que eles vão ter, mas é para a segurança não só dos populares daqui de Baturité, como de todos os outros que vêm de outras regiões, de outros estados e às vezes até lugares de outros países que vêm para o nosso município. Então, assim, não vamos esperar que seja uma manchete nacional que morreu um argentino, um americano afogado, porque só vai para a rede de televisão quando é algo que para eles são importantes. Mas, para mim, mais importantes são, assim, as crianças, os jovens e os adultos aqui do nosso município. Eu, pelo menos, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu passei um sufoco danado numa cachoeira dessa. É tanto que eu tenho até trauma de ir. Pois é, então, eu acho que isso é muito importante, viu, Wagner? Parabéns. Agora, fazendo o meu requerimento, foi falado aqui sobre a questão do matador público, né? E sexta-feira passada eu estive na ADAGRE, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Eu estive lá com a Vilma, que é nossa conterrânea aqui de Baturité, a Vilma Freire, ela é diretora de Planejamento e Gestão. E lá eu estive com outra senhora, que eu não estou lembrada o nome dela aqui, porque é um nome bem diferente, mas o qual eu disponibilizei de a gente tentar ver, viu, presidente? A gente fazer uma audiência pública, porque eu acho que isso aqui é emergencial, porque a carne que nós comemos, o frango que nós comemos, que os seus filhos comem, que vocês comem, né, tem que ser fiscalizada. E também temos que se preocupar com as pessoas que trabalhavam lá. As pessoas não têm culpa porque o matador foi fechado, né? Não sei se é o caso da gente tentar reunir vereadores de outros municípios, como você já tinha até citado, que ia levar essa demanda até para o senador Tasso. Inclusive, sexta-feira vai ter uma reunião da Associação dos Prefeitos do Maciço de Baturité com o senador Eunício. Então, que os prefeitos levem essa demanda, que é importante. Regional, não é uma demanda só para Baturité. Eu acho que se fizer um matador, que é um custo altíssimo, né, um custo de 800 a 1 milhão de reais, fazendo um matador completo, um matador onde possa atender todos os machadores, né, que se chama, e os machantes, como as pessoas que compram aquela carne ou utilizam aquela carne, será de um bem comum para todos. E como ser algo de custo grande, eu acho que se a gente conseguisse fazer uma reunião, juntando outros políticos de outras regiões, de outras cidades, será de interesse mútuo de todos, fazendo algo central, não sei, entre Aracoiaba, Capistrano e Baturité, mas que se visse para todos. Eu sei que Baturité também tem um problema da questão do selo, do SIM. Inclusive, Liduíno, eu não sei se ele ainda está aí, queria que ele visse, porque o Wagner uma vez comentou comigo, que essa lei já foi aprovada, só não foi regularizada. Não sei se você pode me confirmar isso, Marcelo. Você já está há bastante tempo na casa. Então, essas duas coisas que eu queria debater nessa audiência pública, certo, presidente? Ela pediu para ser marcada no começo de março, depois do Carnaval, e que está disponível para poder vir conversar, tanto só com as pessoas relacionadas do município, como da região. Então, a gente tem que pensar em algo que possa acontecer. Não adianta a gente sonhar que Baturité irá fazer sozinho um matador público de acordo com as normas. Que não vai fazer, não temos condições de fazer. E nenhum deputado vai mandar R$1 milhão, 800 mil reais para poder fazer um matador só para o nosso município. Eu acho que é mais importante a gente tentar justamente a parceria com outros municípios e poder fazer algo que realmente aconteça. Aí vocês perguntam, e até lá, Clarissa? Iremos ficar sem poder cortar nossas carnes, matar nossos bois, nossos porcos, nossas galinhas, enfim. Aí iremos ter que ver algo emergencial para que se resolva o que pode ser resolvido de imediato, certo? De uma forma legal e de uma forma que não prejudique mais essas famílias. E nem nós que somos os consumidores, tá bom? Uma boa noite. Obrigada a todos. Antes de colocar o requerimento da vereadora Clarice em votação, eu queria justificar aqui a falta do vereador Bambam e da vereadora Edileuza, que não estão presentes aqui nessa sessão de hoje. Dizia a vereadora Clarice que a história do matadouro público, me lembro bem que quando foi o juiz chamou lá, foi o Assis, o Bonaldo esteve presente, foi proposto inclusive para eles fazer uma reforma
para que não deixasse os marchantes a esmo. Por exemplo, com a pequena reforma, teria dado para eles continuar. Agora, as exigências agora da SEMASSE para se ter um matadouro público tem que ser coisa de primeira qualidade. Então, nesta reunião, que inclusive o Assis esteve presente com os prefeitos da região aqui de Baturité, foi pedido ao senador Tasso um matadouro, que seria estilo uma policlínica no céu, queria ser contemplado toda a região do maciço. Até porque nós sabemos que um matadouro desse sair por mais de 2 milhões, não é um deputado, não é. Então foi encaminhado isso aí, que é igual aquela história do lixão. Aqui a história do lixão em Baturité não se resolve só um querendo, não. Tem que ser através da MAB, que representa todos os prefeitos da região do Baturité. Mas aqui eu encaminho o requerimento da vereadora Clarice, propondo uma audiência pública, convidando todos os marchantes e as autoridades civis para que a gente possa debater junto o problema dos nossos marchantes e do nosso matadouro público aqui de Baturité. Requerimento da vereadora Clarice em votação. Aprovado. Vereador Gildo. Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas vereadores em nome aqui do nosso amigo Marcelo. Clarice foi embora? Certo, Clarice. Quero pegar aqui o gancho da Clarice, parabenizar ela por iniciativa dessa audiência pública de grande importância. Cumprimentar aqui a plateia em nome do Pato aqui. Era bom que a Clarice estivesse aqui para a gente contar como é que está mais ou menos o passo também sobre lá com o governador. Esteve eu, Marcelo, Marcos Reis, e nessa reunião também foi a irmã de Leusa, com o secretário Nelson Martins e o deputado Elmano, certo, Clarice? E lá o secretário Nelson Martins ligou para o prefeito e botou no Viva Voz, Assis Arruda, lá a gente nessa reunião, que ele se prontificava, através, dando a palavra pelo governador, de encaminhar o projeto. O projeto ficaria em torno de 1,5 milhão. E que ele queria que o governador só não poderia, como você falou, de os deputados se reunirem e dar a contribuição de cada deputado para que acontecesse. No caso, foi discutido lá, como você falou aqui, Clarice, de ser um matadouro regional. Por quê? Aracoiaba também está interditado, né, há muito tempo, antes de Baturité, enfim, todas as cidades aqui está interditado. E nessa reunião lá, quando ele ligou para o prefeito Assis, o Assis no Viva Voz se prontificou com o deputado federal deles, o André Figueiredo, de dar uma parte também. Está lá gravado no Viva Voz, na secretaria do Nelson Martins. O deputado Elmano também vai colocar uma parte também, o André Figueiredo. No caso aqui, a Clarice, tem um deputado dela, o Dorico. Todos que tiverem deputados, se reunir, vai dar certo para a gente fazer esse matadouro. E também, aqui vai o meu requerimento, viu, presidente? Já tem até uma conversa, depois dessa reunião, foi eu, Marcos Reis, vereador Marcelo, nós fomos na SEMASSE, ver e conversar sobre a burocracia de lá, como era o passo a passo. E lá nós pegamos toda a documentação do que eles exigem e tal, e levamos diretamente ao deputado Elmano. O Elmano ligou novamente para o secretário e ficou tudo certo dele encaminhar o projeto, mas também ficou de ter essa conversa com os deputados, de se reunirem e colocar cada um a sua fatia para que o projeto venha acontecer. E aqui, presidente, eu vou fazer o meu requerimento verbal direto ao secretário Bonaldo. Por quê? Porque já teve uma conversa com o Bruno, que é projetista, que trabalha lá na Secretaria de Agricultura. O Bruno já conversou com uma pessoa da Secretaria do Governo para viabilizar a questão do terreno, porque o projeto só vem para cá se tiver um projeto do terreno aqui de Baturité. Então, o prefeito com o secretário Bonaldo tem que encaminhar aqui um terreno, dizer onde é que vai ser o local, tipo um projeto, sabe, presidente? Já teve essa conversa do Bruno com a secretária,
Então, meu requerimento verbal vai para que o secretário Bonaldo nos informe como é que está essa conversa entre ele e a Secretaria do Governo, para que a gente, vereadores, também se reúna e cada um com seus deputados, o mais rápido possível, que a gente tem que aproveitar a campanha agora, viu, Pato? Tem que aproveitar agora, antes da eleição, para que venha acontecer esse matadouro regional no Baturité. Porque se não for agora, antes da eleição, não espere não, que é difícil vir, viu? Tem que ser antes da eleição. Porque nós temos que nos reunir, todos os vereadores com seus candidatos a deputado, e cobrar para que saia antes da eleição. Pelo menos comece, né? Mas para que isso aconteça, presidente, tem que ter o terreno aqui. A cidade de Baturité tem que dizer onde é o terreno, o local está aqui. O projeto de terreno é esse daqui, pode se fazer aqui nesse terreno. Tendo o terreno, as coisas ficam mais fáceis para andar. Essa semana ainda, daqui para sexta-feira, eu vou novamente no gabinete do deputado Elmano e vou ver como está esse andamento desse projeto. E na semana eu trago alguma resposta. Na segunda-feira eu já trago outra resposta para cá. Então, meu requerimento verbal vai para o secretário Bonaldo, para que encaminhe para cá, para esta casa, como está a conversa com a Secretaria do Governo sobre o projeto do Matadouro de Baturité. Muito obrigado, boa noite. Requerimento do vereador Gildo em votação, aprovado. Gildo, eu acredito até que o terreno seria o mais fácil, até porque o prefeito, ele não teria nenhum problema em desapropriar, até porque estaria resolvendo o problema não só dos nossos marchantes de Baturité, mas de toda a região do maciço. Então, eu acredito, tomara que, eu não sei, o prefeito não passou para mim se estava tendo a conversa, a gente fica feliz, porque vocês se reuniram, já encaminharam, então a gente fica feliz e a gente pode fazer esse requerimento e pedir ao secretário que responda o seu requerimento, ou então vem aqui pessoalmente para debater o problema do nosso matadouro público aqui da região do maciço de Baturité. Como você bem frisou, não é fácil não, até porque a despesa é alta, mas eu acho que, acredito, o terreno, eu não sei se poderia ser no próprio terreno lá do matadouro antigo, eu não sei, porque ali já existem muitas casas residenciais, talvez tinha que ser... Não pode mais, é isso mesmo, então acho que o terreno não seria problema. Então, vereador Marcelo Cardoso, requerimento do vereador Gildo em votação, aprovado. Boa noite novamente. Eu gostaria de fazer referência à comissão sobre o projeto de nossa autoria, salvo engano, de número 64, de novembro de 2017, onde nós requeremos, naquela oportunidade, a obrigatoriedade de ser gravada, de ser filmada, todas as licitações que venham a ser realizadas pela Prefeitura Municipal de Baturité. Ou seja, todos os certames licitatórios obrigatoriamente deverão ser gravados, filmados e transmitidos em tempo real via internet. Esse projeto de lei de nossa autoria está nas comissões e nós estamos aqui solicitando às comissões o devido parecer para que seja colocado em votação, mesmo porque ainda é de 2017. Presidente, projeto de nossa autoria número 2/2017, naquela oportunidade, nós encaminhamos um projeto de lei onde encaminhamos ao Poder Executivo projeto de lei de mobilização com o intuito de garantir o acesso e a permanência de alunos que ainda não se encontram matriculados na rede de ensino de Baturité. O artigo 1º desse projeto, ele é um direito constitucional, é uma garantia constitucional para todas as crianças do município que estão em idade escolar, mas que ainda não se encontram devidamente matriculados. E o parágrafo 1 do artigo 1º, eu vou resumir, diz o seguinte: sensibilizar as famílias da importância da matrícula de seus filhos. O que é que isso significa? Significa que o valor aluno, ano,
significa recurso repassado pelo Fundeb para o município de Baturité, que certamente não tem ainda esses dados oficiais, eu acredito que deve sair em fevereiro, Marcos Dantas, mas aproximadamente será em torno de R$3.000. Ou seja, quanto mais matrículas forem efetivadas através de alunos no município de Baturité, significa que mais dinheiro será repassado pelo Fundeb para o município de Baturité. E o nosso projeto tinha esse propósito, esse objetivo maior, de trabalhar as famílias aonde tivesse um aluno para ser buscado pela equipe, pela gestão, que fosse buscado esse aluno para que ele efetivasse a sua matrícula. E hoje, nós nos deparamos com a realidade do município de Baturité, onde a imprensa divulga e as redes sociais que nós estamos perdendo aluno para outros municípios. Eu estive particularmente com o prefeito, toquei no assunto e ele, inclusive, ratificou que o número de alunos matriculados, salvo engano, foi uma pergunta que o Marcos Dantas fez, na ocasião em que ele esteve aqui, que as matrículas, elas ascenderam, elas cresceram. E tomara a Deus que sim, porque é mais dinheiro que será repassado para o município de Baturité. Mas eu quero aqui dizer para vocês que dentro deste parágrafo único do artigo 1º deste nosso projeto, Marcos Dantas, eu falo do processo de sensibilização. Sensibilizar é dialogar, é articular, é tratar com as famílias a situação, mesmo que seja de enturmação, que o nome que está sendo dado neste momento no município de Baturité, não é de municipalizar, é de enturmar. E a enturmação, inicialmente, a sua forma mais condizente com esta realidade, ela passa por um processo de sensibilização. É a fase inicial de toda esta caminhada. E quando isso não acontece, poderá alunos dos Taveiras, não sendo matriculados no município de Baturité, irem para o município de Guaramiranga. Nós não queremos isso. Poderá alunos do Jucá do Vilar, como estão nas redes sociais, indo para o município de Aracoiaba. Nós não queremos isso. Nós queremos que o nosso aluno do município de Baturité seja matriculado do município de Baturité. Nós queremos que a equipe de educação do município de Baturité dê o tratamento devido a essas famílias para que este aluno fique matriculado no município de Baturité. Quanto mais matrícula nós tivermos, melhor para o município de Baturité. Esse é um ponto que eu diria prioritário no início desse processo todo. Eu faço aqui uma referência, inclusive, e gostaria aqui de citar o nome do Will, que nós estivemos com o prefeito, eu, o Will e o Felipe, numa reunião onde nós discutimos a realidade do Jordão, da Veneza e das Flores. E naquela oportunidade o prefeito falou que o processo era de enturmação, que os alunos do Jordão, da Veneza e das Flores deveriam vir para a sede. Nós relutamos quanto a essa questão, colocamos a possibilidade, a viabilidade, respeitando os critérios técnicos desses alunos serem transferidos para a Escola do Evaristo. Mesmo porque a Escola do Evaristo é uma escola que adquiriu uma posição verde no SPAES. Mesmo porque a Escola do Evaristo existe, dentro da sua condição de alunos matriculados, a capacidade de receber 18 alunos do 9º ano do Jordão, receberem 26 alunos do 8º ano do Jordão, Flores, Veneza, e poderia sim, esses alunos, no número de alunos matriculados que existe no Evaristo, serem adequados, porque lá existem professores que podem lecionar disciplinas sem prejuízo na qualidade do ensino. E lá tem um amarelinho que faz esse trânsito dentro da comunidade de Jordão, que poderia sim usar esse transporte, vereador Gildo, para deslocar esses alunos para a comunidade de Evaristo. Mesmo porque, por unanimidade, as mães, naquelas duas reuniões onde nós estivemos na primeira com o vereador Gildo, vereadora irmã Edileuza, o Alexandre, esposo da Simonia, estava presente, Marcelo Cardoso, mais alguém? O Dalberto, conselheiro tutelar, e o Will, e o Felipe. Lá nós constatamos, por unanimidade, todas as mães querendo ficar no Evaristo.
mas a palavra final compete ao prefeito municipal de Baturité. Nós relutamos para que isso fosse possível. E ainda estamos relutando, porque nós analisamos que existe sim viabilidade técnica para isso acontecer, mas a palavra final cabe ao prefeito. Para encerrar, presidente, eu gostaria de dizer que eu fiquei bastante preocupado com o áudio que eu ouvi hoje, do Antônio Pedro, nas redes sociais, onde uma mãe relata, inclusive eu vou me dirigir amanhã para a Secretaria de Educação de Baturité. Aproveitar, eu vou convidar agora o Will para ir comigo, representando o Conselho Tutelar. Marcos, se você quiser ir também. E os vereadores que queiram participar, eu acho importante, porque essa é uma questão que eu diria que a gente tem que ter atenção especial. Oxalá, repito, as matrículas, elas se elevem no município de Baturité, superem o ano de 2017. Este é o nosso propósito, é o que nós queremos, que a educação de Baturité siga com qualidade. Eu agradeço a atenção e o espaço que foi dado, certamente, além do tempo. E, presidente, só para caminhar o nosso requerimento, se não esqueço, seja encaminhado um requerimento verbal para o secretário de Educação de Baturité, para que, após o encerramento das matrículas, ele oficialize esta casa com o número de alunos matriculados, desde o ensino da educação infantil, creche, Fundamental 1, Fundamental 2, por escola. Por escola. 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, com o número de alunos matriculados por série. Total de alunos. E oficializa esta casa que nós temos interesse de saber o número de alunos matriculados no município de Baturité. Obrigado. Requerimento do vereador Marcelo em votação. Aprovado. Eu queria só dizer, o Marcelo, acho que a título de informação, quinta-feira passada, eu estive presente no CSU e o prefeito, estavam alguns vereadores, a Rosiane, falou em bom e alto som, inclusive olhou para a Albertina, que estava lá. A Albertina é esposa do nosso amigo Neumann, ela quem é a diretora aqui do Monsenhor Manuel Cândido, e ele disse que as matrículas estavam superando todas as expectativas e que não ia ficar nenhum aluno, se fosse preciso ele construir uma ampliação com 15, 20 dias, um mês, ele ia fazer isso, porque não queria deixar nenhum aluno sem frequentar a escola. Então, ele não disse isso para mim, não. Acho que a Rosiane estava presente. A Albertina confirmou que está se surpreendendo com o número de alunos matriculados. Então, eu estou dizendo isso só a título de informação, porque ele disse no microfone lá, quando da entrega dos certificados, que estava presente o deputado federal André Figueiredo, o secretário de Estado Josbertini, ele inclusive pedindo até uma ajuda ao Josbertini para ampliar o programa de crianças que tem lá no CSU. Vereador Marcos Reis. Boa noite. Gostaria de saudar aqui a mesa na presença da vereadora Clarice, a plenária aqui na pessoa do Will, conselheiro tutelar, e aos ouvintes que nos estão assistindo aqui, os internautas. Inicio minhas palavras falando um pouco, parabenizar o vereador Wagner pelo projeto de lei, muito bom projeto, Wagner, aí você está cuidando das crianças, a importância de ter um profissional para atentar para esses cuidados com as crianças. Gostaria aqui também de parabenizar a vereadora Clarice pela proposta da audiência pública que vai ao anseio dos marchantes do município de Baturité e da população em geral de Baturité, e até dizer para a população que eu tenho contato com o Evandro Júnior, um funcionário da Embrapa, e estarei convidando até, Clarice, eu solicito que assim que tiver essa data agendada, por favor, informe. Ok, está ótimo. Então, mais uma vez, parabenizar e dizer que a gente vai estar buscando também colaborar com essa audiência, convidando pessoas que tenham qualificação e que poderão
auxiliar nessa audiência. Inicio aqui falar um pouco sobre a chacina que aconteceu no nosso estado, em Fortaleza, a quantidade enorme de morte, de jovens que estão perecendo, que estão indo embora, infelizmente, trazendo tristeza para as famílias. Hoje já tivemos informações de outro incidente numa cadeia pública de Itapajé, então solidarizar com a família e dizer assim da preocupação nossa, mesmo falar um pouco do governador do estado, Camilo, que vem buscando minimizar esse problema, resolver esse problema, não minimizar, resolver esse problema, com aumento de efetivo que ocorreu, viaturas, também foi criado o Ceará Pacífico, mas mesmo assim, infelizmente, isso é decorrente de um problema nacional, de facções que estão vindo de outros estados, que lá têm avançado a questão da segurança, e eles têm buscado outros estados para cometer crimes no estado do Ceará. E aqui, até nessas ações do governador, até passar para a população e agradecer ao governador do estado, que nos presenteou, no caso, nos trouxe um benefício para um equipamento para a população de Baturité, através de uma solicitação do deputado estadual Elman de Freitas, do mandato do vereador Marcos Reis, do Gildo também, que esteve lá pressionando junto. Queria agradecer ao Gildo, ao Elman e ao governador. Também queria parabenizar o prefeito pelo trabalho que vem fazendo para que possam ser instaladas essas câmaras e dizer que essa é uma luta do qual o mandato do Marcos, o mandato do Elman está em busca de trazer equipamentos para a segurança dos munícipes de Baturité, como também parabenizar aqui o CDL, que isso foi uma demanda provindo do CDL, dos comerciantes, e que vai estar sendo efetivado logo, logo, no município de Baturité. A gente falou um pouco sobre a questão da chacina, e eu queria mudar um pouco o tom da conversa, até dessa fala, para parabenizar aqui 2 jovens do município de Baturité, o Isaac e o Cleidson. O Isaac passou no curso de medicina na UFC e o Cleidson de direito. Parabenizar aqui a família dele, os pais, no caso, o Carlos Alberto Monteiro dos Santos e a dona Maria Socorro da Silva. Até, presidente, eu não vou poder estar colocando essa moção hoje, mas dizer à população e dizer à família que a gente vai estar apresentando uma moção parabenizando a família, esses jovens, por esse êxito. Na próxima sessão vai estar sendo colocado aqui em votação, já adiantar os colegas vereadores o apoio de vocês, para que a gente possa parabenizar esses jovens e essa família na próxima sessão aqui na Câmara Municipal. Falar um pouco, fazer um requerimento, senhor presidente, junto à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria de Agricultura, a respeito da hora de trator, que se implemente logo a questão da hora de trator. A gente tem visto aí que o inverno começou e as previsões de bom inverno, então que se efetive logo essa hora de trator. Tem regiões que necessitam que sejam feito logo o trato da terra, então que possa executar e solicitar ao secretário de Agricultura. E também junto à infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, que a Defesa Civil faça um levantamento já no nosso município, averigue a situação do nosso município, para que a gente não possa ter notícias de incidentes no nosso município, e para que cuidem também dos bueiros, das coxias, que a gente não possa ter tanto prejuízo para a nossa estrada. Até falar aqui, parabenizando a infraestrutura e a Prefeitura Municipal pelo calçamento lá do acesso ao Jesuíta. E lá no seu Oswaldo, eu estive no seu Oswaldo, final de ano, ele disse: Marcos, fala lá, junto à infraestrutura, na Câmara Municipal, que ficou muito boa a estrada, só que a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura, tem que fazer as coxias, porque senão a água vem e vai levar todo o trabalho que foi feito. Então, passar aqui para
o secretário de Infraestrutura que veja a questão das coxias, principalmente lá na estrada do Jesuíta. Mais agradecer, uma boa noite a todos. Requerimentos do vereador Marcos Reis em votação. Aprovado, que foi mais de um, né, Marquinhos? Foi para a infraestrutura e um para a agricultura. Então, aprovado. Vereadora Rosiane. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria de parabenizar o meu colega Wagner pelo excelentíssimo projeto, tá certo, amigo? Até porque nós não podemos viver ao acaso, né? E nem a favor da sorte, porque assim, pode acontecer, a gente sabe que sim, né? E nós sabemos que quando se trata de crianças, todo cuidado é pouco, e todo conhecimento que venha somar e que seja para ser usado a favor do ser humano, ele é sempre bem-vindo. Então, parabéns pelo seu projeto, tá certo? E quanto a você, né, caro colega Pato, que eu já o conhecia, mas assim, quando a gente começa a conversar e a gente começa a ter um entrosamento melhor, eu tive o prazer de conversar com você, juntamente com o Dado, juntamente com a Socorro, antes de iniciarmos a sessão. E assim, me deu uma agonia ver o seu aperreio em resolver tal problemática, né? A gente vê no seu rosto que você é uma pessoa trabalhadora, que não quer fazer um trabalho qualquer, você quer trabalhar dentro da legalidade, tanto que você se preocupa com isso, você se preocupou com seus colegas que trabalhavam antes, que hoje não estão com condições de trabalho. Então, você, como você bem diz, vocês se juntavam e no final tudo dava certo, né? Eu acredito que essa seja uma problemática que, assim, preocupa a todos, não só vocês, mas como todas as pessoas que fazem o uso dessa carne, né? É uma problemática também que eu tenho certeza que o nosso prefeito tem essa preocupação. Eu digo nós porque é da nossa cidade inteira. E, assim, como bem frisou a nossa colega Clarice, não é uma coisa que possa ser resolvida da noite para o dia, a gente bem sabe. Até porque requer um recurso financeiro muito alto e nós sabemos que o nosso município não tem condições para isso. Mas também, como frisou o nobre colega Gildo, se todos nós nos preocuparmos, não só com a audiência pública, porque todos nós teremos os nossos deputados, né? E aí vai caber a cada um de nós pedirmos a ele e, de repentemente, cobrarmos, né? Para que juntos esqueçamos aqui de que lado fulano está, de que lado ciclano está, de que partido fulano é, de que partido o outro possa ser, porque aqui nós temos um problema a ser resolvido, né? Uma preocupação, porque nós sabemos que quando se trata de um problema de saúde, né? Então, amigo, a sua preocupação passa a ser a nossa preocupação. E é muito bom que você tenha vindo hoje aqui à nossa casa, porque, assim, de repentemente, esse assunto possa ter ficado um pouco de lado, um pouco esquecido, né? Mas que a gente vai estar aqui para resolver, pelo menos tentar resolver juntamente com você, né, que vai ser um representante dos amigos que lá estão, dos marchantes que trabalham com você, juntamente com o prefeito Assis Arruda, juntamente com os vereadores que aqui estão, porque é uma problemática da nossa cidade inteira, viu, colega? Então, a sua preocupação, a sua agonia passa a ser a nossa também, tá certo? E nós estaremos aqui para ajudar no que for possível. A todos vocês, boa noite. Dando continuidade, eu tinha dito na sessão passada que o Manel Moreira foi convidado para ser o ouvidor desta casa, para ajudar tanto a mesa diretora como todos os vereadores a encaminhar os trabalhos na ouvidoria, e nós vamos dar um espaço aqui de 10 minutos para o Manel Moreira falar aqui também da nossa tribuna. Manel Moreira pode fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar aqui a todos os vereadores, na pessoa do presidente. Quero aqui cumprimentar as mulheres, aos senhores que estão aqui, né, principalmente as mulheres, na pessoa da minha esposa, Fabiana, que aqui está. Quero também agradecer a Deus, agradecer a minha rainha mãe, Nossa Senhora de Fátima, com o título de Nossa Senhora de Fátima, pelas adversidades que nós estamos passando nesse momento, né, de tragédias, de pessoas que em Baturité faleceram. E hoje, infelizmente, presidente, e senhores vereadores e vereadoras, né, a filha da Valdeci,
que é irmã do seu Valmir da Gráfica, né? Faleceu hoje, né? Infelizmente, mais um amigo mais uma amiga que se vai aqui de Baturité, e nossos pesares para a família toda, né? Mas o que nos traz aqui é a questão do convite que o presidente nos faz para nós assumirmos aqui a ouvidoria e falar um pouco da gente, que a gente também já foi ouvidor aqui do município, na época de um prefeito anterior aqui. Nós passamos 4 anos fazendo a ouvidoria acontecer em Baturité, onde foi resgatada, Wagner, 20 anos que não funcionava a ouvidoria municipal em Baturité, e nós resgatamos aqui. E acredito que, como fomos também secretário, né, o presidente desta casa nos viu como uma possibilidade de ser essa ponte que faltava entre a população e ao Legislativo de Baturité. Né, o ouvidor não é uma ponte, o ouvidor é o construtor, que traz para si e traz para os edis desta casa a construção de implementar a população, né, juntar mais e trazer a população para dentro desta Casa Legislativa e mostrar que nós, como ouvidor, e vocês, edis, que representam a população de Baturité, trazer para perto de vocês a população e mostrar que esta casa funciona desta maneira, né? Como a ouvidoria não é nova, é de 1534, né? Onde o primeiro ouvidor foi o Dom Pedro. O primeiro ouvidor ele foi criado para transformar aquela colônia em uma ponte de falácias entre aquela população que era leiga, que não tinha aquela educação que tem hoje, junto ao rei, e assim foi. E aqui está um pouco do que é a ouvidoria. Uma das atribuições da ouvidoria da Câmara Municipal de Baturité é acompanhar, orientar, auxiliar sobre vários temas que consideramos importantes para o trabalho do ouvidor, para a construção conjunta de uma cidade mais democrática. Abandonamos, destas questões teóricas fundamentais, a relação entre o regime democrático e participativo, até temas que envolvem o trabalho cotidiano, com práticas de atendimento do cidadão e resposta ao pedido da lei a acesso à informação. O ouvidor é um instrumento relativamente novo no Brasil, ainda depende para se consolidar de um trabalho contínuo, consistente e de qualidade para atingir este objetivo. Acreditamos que não há nada melhor que a cooperação e o esforço conjunto de todos nós. Somente por meio de nossa união e com a consequente atuação coordenada da nossa instituição, da ouvidoria e da Casa Legislativa, poderemos oferecer ao cidadão uma interlocução com a Câmara Municipal de Baturité, marcada pela excelência no atendimento. Lembramos desde já que este conteúdo contém apenas orientações básicas sobre nossas atividades. Portanto, os munícipes de Baturité, servidores e vereadores, podem e devem procurar a ouvidoria da Casa Legislativa Municipal de Baturité por telefone ou e-mail ou pessoalmente para decidir aspectos mais específicos sobre esta prática. São apenas aspectos privilegiados de interlocução e de construção conjunta de conhecimento entre ambos, população, edis e Casa Legislativa. A democracia participativa é regime político que privilegia a autorrealização e a autonomia das pessoas. Por isso, é preciso tratar as pessoas como sujeitos de direito, capazes de influenciar as decisões do Estado. Se as pessoas forem vistas apenas como destinatários das ações estatais, não haverá democracia plena, mas, na melhor das hipóteses, regime político de aparência democrática, mas que, na verdade, uma decisão sem se preocupar com a opinião do povo e sem se submeter a controle social. A verdadeira democracia, portanto, é aquela que permite e incentiva a participação do cidadão na gestão pública legislativa e na formulação das decisões. Forma da participação social. Instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos desta Casa Legislativa, prestados sob qualquer forma do regime, ou vista o aprimoramento da gestão pública.
criando assim uma mesa de diálogo, que é um mecanismo de debate, de negociações com a participação do setor da sociedade civil e dos poderes legislativo e executivo, diretamente envolvido no Instituto de prevenir, medir e solucionar conflitos sociais, ambientes virtuais e participação social, mecanismo de interação social que utiliza tecnologia de informação e de comunicação, em especial a internet. O que é uma ouvidoria pública? Auxilia ao cidadão em suas relações com o município e o poder legislativo do Estado e dos municípios. Deve atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a administração pública legislativa, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem a melhoria dos serviços públicos prestados a uma sociedade plena e absoluta. Na ouvidoria, a análise das manifestações recebidas pode servir de base para informações dos senhores edis das políticas públicas a exercer a existência de problemáticas, com consequência, provocar melhorias conjunturais e estruturais desta Casa e a associação e a sociedade civil. Quais as funções do ouvidor? Reconhecer os cidadãos, sem qualquer distinção, como sujeito de direitos, e princípio de impessoalidade, que rege as atividades da administração pública, se traduz, no âmbito da ouvidoria, na obrigatoriedade de reconhecer os cidadãos como sujeito de direito, se fazer dentre eles qualquer tipo de distinção, mesmo que o cidadão faça demanda em quantidade excessiva, em tom agressivo ou menos que apresente a manifestação aparentemente descabida, a ouvidoria tem o dever de tentar compreendê-la e dar-lhe o melhor tratamento possível. Por outras palavras, salvo se houver disposição normativa expressa. Pense, por exemplo, no caso do Estatuto do Idoso, que prevê tratamento preferencial às pessoas maiores de 65 anos. Não deve se ocorrer tratamento diferenciado aos cidadãos que buscam a ouvidoria e a esta Casa Legislativa. E o ouvidor? O ouvidor, como comecei, ele diz à ouvidoria que é uma ponte. O ouvidor, ao mesmo tempo, é um engenheiro e um construtor. Ele é a pessoa que costura relações, abre perspectiva de diálogo, estabelece a comunicação entre as partes. Daí a grande importância deste cargo, justamente por sua importância, e acrescenta-se pela dificuldade de seu exercício. O órgão ou entidade pública deve selecionar seu ouvidor com cautela, observando alguns requisitos mínimos que devem orientar a seleção de todos. Por isso, a ouvidoria tem suas competências. Primeira competência do ouvidor: ouvir e compreender, desenvolver ações de comunicação e de mediação de conflito para atendimento dos cidadãos no âmbito da competência da ouvidoria. Competência 2, reconhecer os cidadãos como sujeito de direito, desenvolver ações que busquem o reconhecimento e o respeito dos cidadãos como sujeito de direitos, visando o desenvolvimento de sua autonomia. Competência 3, qualificar as experiências dos cidadãos de forma adequada, realizar, em conjunto com a equipe, atividade de triagem, análise crítica e registro das solicitações efetuadas pelos cidadãos no âmbito da União da Ouvidoria Pública Legislativa desta Casa. Competência 4, responder aos cidadãos, realizar, em conjunto com a equipe, atividade de discurso, encaminhamento e acompanhamento das manifestações dos cidadãos, visando disponibilizar resposta adequada e tempestiva. Breve relato, só para a gente encerrar, presidente. Antes da Constituição de 1988, o cargo de ouvidor existia no Brasil, colônia, porém com significado totalmente distinto do possível hoje. Em 1538, foi nomeado o primeiro ouvidor da colônia, que era responsável por aplicar a lei da metrópole. Assim, em 1923, a proposta original da primeira Constituição brasileira surgiu a ideia semelhante à instituição da ouvidoria pública, que era chamada de juiz do povo. E encerrando, quero aqui agradecer ao convite, senhor presidente, mostrando que a seriedade que começa a aflorar nesta casa, mostrando aos edis, a população, aqueles que vê essa casa com olhos diferentes,
E a gente diz que hoje abre-se uma porta de comunicação efetiva e social entre a população e esta Casa Legislativa. E quero dizer aqui aos edis que estamos dispostos a ajudá-los e a participar de cada problemática e ouvi-los todos os dias até a gente completar a nossa data aqui como ouvidor desta casa. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Agradecer ao Manel. Manel todo mundo conhece, é filho de uma família tradicional aqui, que é seu Lúcio Moreira e a dona Lourdes, uma família também enorme e que eu tenho o maior carinho pela Uzeli, que eu, em nome da Uzeli, saudar a todos, é uma pessoa que eu tenho bastante contato. Casado com a Fabiana, eu já fiz referência, seu Zé Costa foi nosso vizinho pela Rua São Paulo muitos anos, era uma pessoa querida, e quando a gente tem uma pessoa querida, se torna uma pessoa familiar. Ainda é, com certeza. E a gente, Manel, a gente fica feliz com a sua chegada aqui, dizendo que você é uma pessoa totalmente apartidária, receber todos os vereadores, ao povo, enfim, para tentar nos ajudar, a mesa diretora, como também a todos os vereadores, na ouvidoria desta casa. Então, seja bem-vindo. A partir do dia 1º de fevereiro, Marcos Dantas foi embora porque ele estava curioso para saber. Eu já tinha dito na sessão passada. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, eu pedi o Manel para dar uma chegada antes para analisar o espaço, e, como bem disse o Marcelo, fazer uma pesquisa da ouvidoria, porque eu quero que ele seja um ouvidor atuante, para que possa, junto com nós, vereadores, desenvolver os trabalhos desta casa e ajudar aos trabalhos desta casa. Então, a gente fica feliz e, se Deus quiser, a partir do dia 1º, o Manel vai estar aí nesse cargo de ouvidor da Câmara Municipal de Baturité. Vereador Marcelo Cardoso, que está se coçando para poder usar a tribuna novamente. Patinho, você é sempre bem-vindo a esta casa, você é uma pessoa do bem, como bem disse a Rosiane, nós sabemos que você é um cara que, graças a Deus, honra a sua família, trabalha direito, quer trabalhar para não ter nenhum problema. Vereador Marcelo Cardoso. Eu me referi ao Patinho ali, viu, Patinho? Dizer logo o vereador Gildo e vereadora Clarice Calado, que me solidarizar com suas palavras, viu, Gildo, referente à questão do matadouro público. Eu não retiro nem uma vírgula. Quanto a Clarice, na questão da audiência pública, pode contar conosco, com esta casa e com o nosso empenho, porque é preciso discutir questões dessa natureza que é de interesse coletivo, que é de interesse do bem comum, é de interesse da sociedade de Baturité. Nós não podemos deixar de dar uma resposta para a sociedade. Até onde nós pudermos ir, enquanto legisladores, enquanto poder legislativo, nós temos que ir, mas temos que buscar as parcerias. Este é um trabalho de várias mãos, onde a sociedade tem que participar, as instituições têm que participar. Eu dizia há pouco para a Clarice que a parceria público-privada na questão do matadouro público é uma questão interessante, que tem que ser considerada. Quer queiramos, quer não, existe na questão do matadouro todo um arcabouço que é fundamental, inclusive, para a sobrevivência daqueles que participam de forma direta ou indireta da questão do matadouro público. E a parceria público-privada, eu diria, Clarice, ela não pode ser descartada de forma alguma. Na questão do terreno, na questão dos participantes empresários, faz parte do processo. Mas, Will, voltando a outro assunto, eu recebi o ofício de número 20 do Conselho Tutelar, onde este ofício traz no seu bojo, no seu conteúdo, encaminhamento de vários outros ofícios, inclusive para o prefeito municipal, para o secretário de Ação Social, onde o Conselho Tutelar, ele faz referência à questão que não tem nenhum aumento ou gratificação há mais de 5 anos. Eu não vou fazer requerimento para o prefeito municipal, porque não precisa.
porque não precisa. Eu gostaria apenas de dizer ao chefe do Poder Executivo que este é um assunto a ser tratado e discutido com carinho. Que queiramos, quer não, o conselheiro tutelar, o Will, que está aqui presente, o Adalberto, que certamente está nos ouvindo através da internet, o Ivani, Clarissa, o Aldo, e tem o Albênio Reginaldo. Então, esses são 5, né? São 5. Esses conselheiros é que, na verdade, desenvolvem um trabalho interessante naquilo que se refere à criança ou adolescente. Eu acho que é preciso discutir a questão da estrutura, de um apoio maior. Isso faz com que o chefe do Poder Executivo estreite os espaços e procure ter, num diálogo, um caminho para rediscutir essa história toda, através do diálogo, porque o diálogo é um instrumento que viabiliza essa questão toda. Essa negociação é importante, não só para o conselheiro diretamente, mas para a sociedade como um todo. Gostaria aqui de fazer esse registro, que é interessante. E para concluir, presidente, eu vou dizer ao Manel Moreira, que ouvidor, Manel, né? Não é só para ouvir, o presidente disse, tem que agir. E o ouvidor hoje, dentro da estrutura da Câmara, é uma questão que a legislação impõe. Não só no Poder Legislativo, mas como também no Poder Executivo, ele é um elo de ligação, é um feedback entre uma instituição e o povo. É como se fosse a caixa de ressonância, é o feedback, é este feeling, é essa interseção que faz a diferença entre o papel institucional e a sociedade como um todo. Ele passa a ouvir, traduzir e dar uma resposta para a sociedade naquilo que é de interesse do bem-estar do mais próximo, do bem-estar daquele que, na verdade, necessita. E, quanto a isso, na questão do controle social, o ouvidor desenvolve uma função, um papel importantíssimo. Desde que ele, na prática, ele concretize todas essas ações. No mais, eu gostaria de me solidarizar com os Magarefs. Eu sei da dificuldade que está acontecendo dentro do município de Baturité e na região do Baturité, que essa é uma questão de Estado. Eu dizia para o Nelson Martins, o Gil estava presente, o Marquinhos e o Elmano, que essa é uma questão de Estado. É preciso o governador do Estado do Ceará tomar uma posição, enquanto governador, para viabilizar e abrir as portas para facilitar este processo. Eu ainda vejo que a parceria público-privada, que é o PPP, que a gente chama, é um caminho para se resolver essa situação. E o governo do Estado, junto às associações de prefeito, a APRES, a AMAB aqui em Baturité, tem sim a condição necessária para resolver isso. Não pode ficar do jeito que está, porque se ficar do jeito que está, significa como resultado que nós políticos, na verdade, não estamos dando um resultado satisfatório para a sociedade, mesmo porque essa é uma questão de saúde pública. Obrigado. Senhor presidente, só acrescentar aqui dois temas. No caso, fazer a solicitação às comissões que lá se encontram. O projeto de lei apresentado no ano passado, em 2017, o projeto do Diário Oficial Eletrônico do Município, solicitar às comissões que emitam parecer e pedir ao presidente que veja com as comissões para que a gente possa ter o andamento desse projeto de lei. Marquinhos, eu queria só pedir para você repetir novamente, eu estava aqui um pouco... Presidente, a respeito do projeto de lei apresentado, Diário Oficial Eletrônico do Município, que foi apresentado por esse vereador em 2017, e aqui eu venho solicitar às comissões e ao presidente e a toda a mesa que veja o possível para que tenha andamento e a gente tenha uma resposta para a sociedade de Baturité. E o outro, senhor presidente, é repassar para o prefeito, fazer
solicitar informações sobre o andamento da implantação e manutenção e coordenação do sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo do município de Baturité, o qual isso é decorrente de uma instrução normativa do TCE, do dia 27 de abril de 2017, na verdade TCM na época ainda, hoje é TCE, o qual eu solicito que encaminhe correspondência ao prefeito municipal, que ele posicione e responda a essa casa sobre como está o andamento da implantação do sistema de controle interno. E esse controle interno, ele vem a considerar a conveniência, a oportunidade de fixar diretrizes capazes de promover a valorização e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno incidentes sobre a gestão municipal, que a gente possa ter uma clareza maior, uma orientação. Fala também da questão da manutenção do sistema de controle interno pelos poderes municipais, consiste na obrigação constitucional a ser cumprida pela administração pública municipal. Isso é uma determinação do TCE, o qual a prefeitura tem que mandar um projeto de lei para essa casa, instituindo esse sistema de controle interno do município, e aí a gente pede ao prefeito que nos comunique como é que anda esse projeto de lei. Somente. Obrigado, boa noite. Antes de terminar a sessão, eu queria dizer só o seguinte ao meu colega Marquinhos. Nós sabemos que esta casa, desde agosto, estava sem assessoria jurídica. Então, não podia dar suporte às comissões. Eu acredito agora que, inclusive, em janeiro, nós reativamos a Procuradoria da Câmara, o assessor jurídico, para poder dar encaminhamento. Então, pode ter certeza que vai ser encaminhado, se eu não me engano, são 2 matérias que estão pendentes, essa do Marcelo e essa sua. Faltando as comissões dar o parecer. Outro ponto, eu participo, Marquinhos, de um grupo da União dos Vereadores do Ceará, inclusive, o nosso presidente que representa a entidade, ele já fez uma consulta ao TCE, porque, como você bem falou, é uma instrução normativa, mas dizia que a Câmara ela tinha que fazer um concurso para ter uma pessoa que ficaria responsável pelo controle interno. Então, foi feita essa consulta e nós estamos esperando, nós presidentes, porque nós sabemos como é que está a situação de várias câmaras no Ceará. Então, logo que o presidente tiver essa resposta da União dos Vereadores do Ceará, com certeza, a nossa parte aqui, legislativa, com certeza nós vamos fazer. Agora, queria aproveitar, já que você falou da prefeitura, nós vamos fazer o requerimento. Eu acho que aqui a Câmara, se você quiser também, eu posso pedir para oficializar isso aí, essa história do controle interno, via Câmara. Se as minhas explicações não tiver, acho que você pode também, inclusive, procurar a UVC. O César Neto é um cara muito acessível e tudo. Eu digo isso porque eu participo tanto do grupo da União dos Vereadores do Ceará, como também participo de um grupo que só tem presidentes. Então, isso aí, nós estamos esperando essa consulta do Tribunal de Contas do Estado, que ele foi feito, se eu não me engano, para a cidade com menos de 50 mil habitantes. Então, estamos às ordens e vamos aqui aproveitar, votar o requerimento em que ele pede ao prefeito que agilize. Requerimento do vereador Marcos em votação. Aprovado. Só acrescentar, presidente, que lá na instrução normativa fala da possibilidade do controle, do sistema de controle interno, se acompanhar tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo. Então, viria a atender essa situação que se encontra as câmaras dos municípios do Estado do Ceará. Então, quer dizer que uma pessoa que fizesse o concurso para controle interno de uma prefeitura podia atender também o Legislativo? O sistema sendo criado pelo Poder Executivo, ele vai poder atender também a Sistema Único. Sistema Único. Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada.